Olá, telespectadores, estamos aí finalizando o ano, encerrando as gravações do programa Ecologia em Ação. E nesse programa derradeiro, nós vamos deixar para vocês algumas informações das ocorrências ambientais havidas durante o ano de 2016. A principal atividade ambiental que Joinville recebeu nesse ano foi no dia 9 de março com a inauguração do Mirante do Boa Vista. É um projeto muito interessante, com bom investimento, foram 3.600.000 reais que foram investidos ali no Mirante. É um projeto que estava há muito tempo sendo projetado, sendo construído. Algumas alterações nós tivemos nas últimas administrações dos governos municipais. As construtoras foram mudando, algumas desistiram, mas finalmente, depois de muitas previsões de inauguração, nós acabamos então recebendo das mãos do prefeito Dudeller o mirante de concreto, muito bem bolado, muito bem feito, no dia 9 de março, dia do aniversário da cidade de Joinville. Então, nesse mirante, que não se pode subir de carro particular, pode ser de táxi especial para transporte de cadeirantes, pessoas com exigências físicas, e ônibus, e a pé. E os ônibus saem da central da cidade, do terminal central de ônibus, e a cada 40 minutos ele sobe ao Boa Vista e desce com os visitantes e são deixados ali no pavilhão de esportes Abel Schutz. Então, como a ida é paga e a volta não é paga, o descarregamento é feito ali no Abel Schutz, na Praça de Esportes Abel Schutz. Então, esse projeto foi financiado pelo Fundo Plata, que é um fundo de financiamento para obras municipais, e Joinville, então, pegou esse dinheiro financiado, vai ter que pagar durante muitos anos isso aí. E o projeto, então, foi concluído, tem uma passarela de mais de 1.500 metros, que circunda o topo do mirante. O visual é muito bonito, Mata Atlântica. A passarela foi feita de maçaranduba, uma madeira muito resistente às intempéries, ao sol, à chuva. Até nós fizemos uma filmagem uma ocasião e notamos que tentaram meter fogo na madeira, mas ela não queimou. Fizeram fogo em cima da passarela. Você vê a maldade do ser humano, né? Mas está aí aberto, tem toda a proteção, toda a segurança, e pode-se até passear de bicicleta ali, andar, fazer o percurso de bicicleta, mas o que eu acho que não é permitido. Mas eu já fiz essa passeada, esse passeio a pé. Muito interessante. Para quem quer entrar em contato íntimo com a Mata Atlântica, com a natureza, com a umidade, com o oxigênio da Mata Atlântica, é uma boa pedida. Levar as crianças adoram. Depois nós também tivemos pouca movimentação com respeito à área do Morro do Iririú, que é a área de relevante interesse ecológico, que foi criado por decreto no governo em 2014. É uma área que já tinha assim um parque do Finder, que era uma área preservada, e o restante do Morro do Iririú, que tem mais de 500 hectares, esta área então agora ela tem um interesse ecológico especial, e qualquer alteração da vegetação, do solo não pode ser feita sem uma prévia autorização da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente. Então essa área ela faz parte de dois morros, que é o do Iririú e o Morro do Boa Vista. E o Morro do Boa Vista é uma outra área que também tem uma área de 394 hectares, bastante grande por sinal.
E a área do Boa Vista, ela faz parte dela o Mirante, o Zoo Botânico e milhares de casas que foram sendo instaladas acima da cota 40, que é uma legislação municipal das mais antigas de Joinville, ainda do tempo do prefeito Pedro Ivo Campos e do Helmut Faugater, que estabeleceram a cota 40 como o máximo permitido para a construção de residências, de fábricas e de abertura de ruas. Mas isso, a corrupção, a politicagem, o clientelismo foi invadindo essas áreas, as ruas foram projetadas pela própria prefeitura, a Celesc colocou energia elétrica acima da cota 40 e mais de 2.000 casas, 2.000 construções, lotes foram implantados, suprimindo a vegetação da Mata Atlântica, do morro, e assim nós tivemos uma redução na área verde do Morro do Boa Vista. Essa facilidade, essa falta de compostura, essa falta de educação ambiental, essa falta de civilidade, levou a essa situação. Mas ainda dá para salvar grande parte do Morro do Boa Vista, que infelizmente ele tem somente um controle de acesso de automóveis. O resto não existe controle algum. Algumas placas antigamente existiam do limite inicial da cota 40. Não sei se ainda existem essas placas, eram placas da Fundema ainda, da Fundação Municipal do Meio Ambiente. Então essa área, tanto do Iririú como do Boa Vista, são projetos, são programas que ainda devem ser desenvolvidos para o benefício do contribuinte, dos visitantes, como pontos importantes para o turismo que frequenta Joinville. Nós não temos muita coisa a oferecer, mas os dois morros, tanto do Iririú, que não tem um mirante, só tem lá um acesso pelo Morro do Finder, pelo Parque do Finder, e agora do Boa Vista, onde esse mirante ele dá um bom suporte para o visitante, mas que não consegue, então, ter outros programas de visitação, a não ser somente ao mirante. Então, não existe ainda visitação dentro da área de preservação permanente do Iririú e do Morro do Boa Vista. Um outro parque que nós deveríamos também chamar a atenção, de que não recebeu durante o ano grandes melhorias, é o Parque Caieiras. Você, para fazer uma visita ao Parque Caieiras, você faz uma ligação telefônica no número 34549018, você é atendido pelo atendente lá, que até às 17 horas, agora no verão, fica aberto esse parque. Das 8 às 17 horas, fica aberto para a visitação. Ele tem, assim, um parque voltado para a área da Restinga. Nós temos, assim, mostramos para o nosso visitante o que é uma restinga, a vegetação da restinga, que é arenosa, principalmente. Ela tem alguns córregos que sofrem efeito da maré, então é uma restinga com manguezal. A vegetação de mangue também está muito evidente no Caieira. Ali era uma antiga exploração de cal, é uma fábrica de cal, de conchas. Ali existia um grande sambaqui. Esse sambaqui foi explorado pela família Schmidt, até tem um parentesco com a minha mãe. E os Schmidts exploraram todo o sambaqui que tinha ali e transformaram em pó de conchas para adubação e cal queimada. Então tinha ali os fornos ainda existem, o visitante tem a oportunidade de conhecer o que era o sambaqui, porque tem o resto do sambaqui ali, sobrou um pouquinho, e como se fazia antigamente a utilização dessas jazidas de antigos moradores da região, dos indígenas da região, que se alimentavam de mariscos e faziam aqueles montes onde
eles provavelmente se estabeleciam. Então o Caieiras hoje é um ponto interessante de visitação para quem gosta da natureza. Caminhar dentro da mata de restinga, caminhar, tem passarelas em cima do manguezal, conhecer as 3 espécies principais que acontecem no mangue, o mangue branco, o mangue preto e o mangue vermelho. Dá para ver muito caranguejo naquele trecho, porque lá é uma área intocada, é uma área de preservação permanente. E assim o visitante e as escolas, principalmente, têm uma excelente oportunidade de conhecer o ambiente no qual eles vivem, que Joinville é toda na parte leste cercada por manguezais e restingas. A visitação do Caieiras pode ser assim programada pelas agências de turismo, é programada pela agência de turismo, e a satisfação do visitante deve ser boa. Não sei como é que andam as instalações sanitárias, as instalações de apoio para os visitantes, mas houve um tempo que estava bastante prejudicada essa parte de atendimento, de apoio do visitante. Vamos assim concluindo esse primeiro espaço e vamos convidando vocês para o bloco número 2 deste programa. Até lá! Retornando com vocês com o programa Ecologia em Ação, deste final de ano, nós estávamos abordando sobre os acontecimentos ambientais do ano, os acontecimentos positivos. Nós falávamos dos 2 morros do Iririú e do Boa Vista, que estão na programação ainda. Nós inauguramos o Mirante, uma obra muito bonita, o visitante sai muito satisfeito de lá. E nós falávamos do Parque Caieiras, que recentemente teve uma recuperação e está funcionando perfeitamente. Agora vamos falar um pouco sobre um outro projeto ambiental que não anda. Ele é um projeto que foi criado pelo decreto número 8.055 em 15 de 3 de 1997. Portanto, século passado. É a área de proteção ambiental Dona Francisca. Ele engloba uma área assim muito grande de 401 quilômetros quadrados. 1/3 da área do município é coberto por essa área de proteção ambiental. O que é essa área de proteção ambiental? Esta área, ela realmente é disciplinamento diferenciado do que uma área agrícola. Uma área agrícola, uma área florestal, com árvores exóticas, uma área de pecuária. Mas quando essas áreas de exploração agrícola estiverem dentro da APA, tem que ter uma regulamentação especial. O que se pode construir dentro dessa APA? O que se pode fazer de movimentação de solo? O que se pode de abrir de caminhos, de terraplanagem, de alteração de algum curso d'água, que tem muitos cursos d'água, e o objetivo principal da APA é a proteção dos mananciais que abastecem a cidade de Joinville. Então, vejam só da importância dessa APA. Mas ela, desde 97, ela teve somente uma audiência pública, e dessa audiência pública foi feita uma recomendação pelos presentes na época, autoridades e povo presente e interessados que moram dentro dessa APA Dona Francisca, para criar um plano de manejo dela. Esse plano de manejo foi criado, mas não foi implantado. O plano de manejo ainda não foi discutido. Ele foi elaborado pelo departamento da prefeitura, departamento técnico do IPUGE, mas não foi implantado, não foi discutido com a sociedade, não foram feitos regulamentos já
com a execução, com fiscalização e com um licenciamento especializado. Você, por exemplo, não pode abrir um depósito de combustíveis dentro da APA, próximo ao rio. Se dá um vazamento, a cidade pode ficar sem água durante semanas. Nós temos o problema da rodovia Dona Francisca, que passa bem no meio da APA, no Vale do Rio Lindo, no Vale do Rio Cubatão. Então, o Rio Cubatão, o Rio Quiriri, esses outros afluentes do Rio Cubatão, eles estão todos dentro dessa APA, dentro dessa bacia grande do Rio Cubatão. O objetivo, então, é proteção da água, proteção da floresta, porque a floresta é o que produz a água, ela capta a água da chuva e recupera essa água pelas folhas, pelo tronco, infiltra no solo, cria os mananciais que abastecem lentamente o Rio Cubatão e os seus afluentes. Mas isso anda muito devagar. A responsabilidade do executivo, de vereadores que deveriam fiscalizar, isso não tem acontecido. Vamos então, no ano que vem, em 2017, bater em cima desta APA aí. Vamos fazer a coisa acontecer. O programa está disposto a ajudar a administração municipal, a tentar se relacionar com os técnicos da SEMA, discutir a questão dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, para que o Conselho também pressione o Executivo para finalmente regulamentar essa APA, o uso dela. Estão licenciando construções quando não deveria ser assim. Cabe a você, telespectadores, a nos encorajar a tocar nesse assunto, a convidar o prefeito para vir conosco nessa mesa aqui e discutir a APA e oferecer informações ao telespectador. Nós estamos falando de água potável, água que a Companhia Água de Joinville necessita tratar para oferecer a essa população que não para de se multiplicar, de crescer. Nós estamos chegando em Araquari já, estamos chegando em Guaramirim. Complicado. É muita água que nós precisamos. E se acontecer um período de estiagem, como já houve algumas estiagens na região recente, nos anos do século passado, nos anos 70, houve uma estiagem grande, o nível do rio chegou quase a 4 metros cúbicos por segundo, que é o limite mínimo viável para não ter racionamento. Como nós não temos uma represa cheia de água, com armazenamento de bilhões de litros, nós temos água decorrente, água de filete, água do rio. Quando o rio reduz a sua fluência, a sua quantidade de água, é evidente que nós vamos ter que fazer uma economia bastante significativa. Então a APA, ela está hoje no seu programa de gestão, mas não está sendo executado, não foi aprovado, e então, com a ajuda do telespectador, que é você, nos avisando, Gert, fala da APA, nós vamos tocar no assunto da APA. Nós vamos convidar os vereadores aqui para debatermos deste assunto que é muito importante para Joinville. Um outro problema que ocorreu durante o ano, mas um problema agora negativo, o da APA também é um caso negativo, não caminhou, desde 97 não caminhou, é o problema do Rio Cachoeira. Nós tivemos esses dias aí, pela mídia, imagens de peixes mortos novamente, fazia muito tempo que isso não acontecia, e as autoridades ficaram de analisar a água e os peixes mortos, mas as respostas não vêm. Agora houve férias, está todo mundo em férias, e em janeiro ninguém mais lembra desse assunto e a imprensa normal não vai questionar a autoridade sobre essa mortandade de peixes. Pode ter acontecido, como já aconteceu em outros anos, nesse período
natalino, que as empresas encerram o expediente mais cedo. Esse ano é um ano economicamente muito complicado, algumas empresas já encerraram há mais tempo as suas atividades, e a turma da manutenção das indústrias, que fica para trás fazendo o serviço de limpeza, lavação de tanques, limpeza de tanques de galvanoplastia. Então, muitas vezes, uma lavação, uma soltura de uma batelada de metais pesados para dentro do rio Cachoeira pode causar esta mortandade como nós assistimos. Podem existir, logicamente, outros problemas, como falta de oxigênio na água, e esses peixes que vêm do mar talvez não suportam essa baixa salinidade com a água salobra, a água também contaminada com muitos dejetos orgânicos. Então esse peixe, acostumado com água limpíssima, salgada, não resistiu e morreu. Mas a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, ficou com a palavra final e ainda não divulgou para a imprensa, para a mídia, os resultados daquelas análises, daquelas coletas de amostra que eles fizeram para encaminhamento de laboratório. Então, o Rio Cachoeira, ele teve, assim, também, no começo do ano, até quase o final do ano, muita pesca, muita gente tirando peixe de dentro do Rio Cachoeira. Não é só tilápia, tem outros peixes de água doce no Rio Cachoeira, que é o alimento dos biguás, das garças, dos jacarés, e toda essa fauna, essa vida que voltou ao rio. Então a vida do rio, ela se traduz com a quantidade de peixes que tem na água. E isso o povo e as autoridades não entendem. O povo pode pescar o peixe, um peixe que não se pode comer um peixe desse. É um peixe que vem de um rio que recebeu muitos metais pesados em anos passados. Isso ainda está sedimentado no rio, quando chove isso se movimenta e o peixe se contamina. O peixe não morre, é resistente aos metais pesados, mas o ser humano, ele vai acumulando os metais pesados e um dia dá um piripaque, morre ou cai de cama. Complicado. Então nós tivemos esse problema dessa despesca furiosa que houve, gente que tarrafiou centenas de peixes, colocaram em caixas, fotografaram e depois jogaram fora, provavelmente. E os animais que dos peixes precisavam para alimentação não tiveram aquela quantidade. Tá certo que seria impossível pescar todo o peixe do rio. Sempre há a possibilidade, quando chove forte, de abastecimento de novos peixes trazidos pelas águas das chuvas, onde a poluição não existe. Mas foram dois problemas negativos ambientais, a despesca, a pesca desenfreada e a mortandade de peixes. Para o ano que vem, vamos ver se a prefeitura, a SEMA, fará um controle melhor. Ela tem um carro moderníssimo, um laboratório que poderá fazer esse acompanhamento lá no rio, nos seus afluentes, fiscalizar as indústrias, como é que anda a soltura de resíduos líquidos não apropriados para o rio. Então nós tivemos também problemas com os manguezais de Joinville, eles morreram por desfolhamento. Nós não sabemos o que vamos fazer com esses mangues mortos. Já foi criado um grupo de trabalho na SEMA, não sei se ele vai continuar na próxima gestão do UDO. Em todo caso, os técnicos estão sensibilizados, estão querendo contribuir para encontrar uma solução de recuperação dessas áreas mortas pelas lagartas que comeram as folhas. Nós temos problema com arborização e tivemos 2 incêndios fortes durante o ano que também causaram prejuízos ao Rio Cachoeira, porque os bombeiros soltaram dezenas de metros cúbicos de água para dentro do rio, água contaminada com produto tóxico. Então, o impacto disso não foi medido. Não se teve um relatório dos bombeiros sobre esse tema. Mas nós vamos falar desses temas aqui ainda no ano que vem. Temos uma agenda muito rica de assuntos a tratar.
E vamos desejando a vocês aí umas boas festas. A gente não se vê mais num outro programa que talvez vai ser reprisado. Boas festas a todos e boas entradas.